Olá pessoal, tudo bem? Hoje, quando eu liguei a TV na hora do almoço, foi que eu tomei conhecimento do falecimento de Silvio Santos. Embora eu tenha ficado um pouco triste, a notícia em si não me surpreendeu. E por quê? Porque, como eu acompanho diariamente site de notícias, e hoje pela manhã, quando eu os acessei, isso aí não tinha sido veiculado, eu acompanho diariamente site de notícias e sabia que havia muitos dias que o Silvio se encontrava internado, né? E que a situação dele não é das melhores, sobretudo considerando a idade avançada dele, né? 93 anos. De modo que hoje, ao tomar conhecimento do falecimento dele, eu não fiquei surpreso, né? Eu tenho, gente, considerando o fato de que em minha casa, do tempo de minha infância e de minha adolescência, não tinha televisão, porque, como eu já disse, eu fui criado por uma mãe solteira, desamparada, que fez o que pôde para me criar. Eu não tinha condições financeiras de comprar uma TV. A primeira televisão que entrou na minha casa, eu já tinha 15 anos. Quando eu completei 15 anos, meus padrinhos me deram uma televisão que nem teve vida longa. Ela durou, se não me falha a memória, apenas 3 meses. Era uma TV que transmitia imagens em preto e branco e o tubo queimou. Pois bem, considerando que a maior parte toda a minha infância e parte da minha adolescência, eu não tive TV em casa, eu considero que eu tenho uma memória televisiva desse período muito grande. Enorme até, eu diria. Porque eu fui o que denominam de televizinho, que são as pessoas que não têm televisão em casa e vão assistir a programação televisiva na casa dos outros, né? E essa minha memória, o hard disk, o HD do meu cérebro, é em boa parte ocupada por coisas que eu vi no programa Silvio Santos, sabe? Eu vi muita coisa no programa, no Sistema Brasileiro de Televisão, que a gente conhece como SBT. Eu fui criado, a minha infância foi praticamente toda ela vivida durante a ditadura militar. Eu tenho algumas lembranças desse tempo também, de censura. Eu lembro que alguns programas eu me lembro, que antes de eles começarem na televisão, aparecia uma vinheta da censura, sabe? E lembro também que Silvio Santos mantinha, aos domingos, nos intervalos dos programas dele, do domingo, algo que se denomina assim, a Semana do Presidente, que ele fazia um apanhado da agenda passada do Presidente da República. Dizia sobre inauguração, sobre discurso, sobre obras. Tinha essa coisa, sabe? Eu me lembro bem. Eu adorava um programa chamado Domingo no Parque, do Silvio Santos. Silvio Santos sempre teve esse apelo do ter para ser, sabe? Do ter bens materiais para ser feliz. Não é à toa que ele promoveu e viveu durante muitos anos disso, embora depois o fundamento tenha em parte mudado, que é o baú da felicidade. Não é à toa que o carnê tinha esse nome, né? Baú da felicidade, porque significava que você tinha a possibilidade de enriquecer de alguma forma pagando aquelas mensalidades. Eu lembro que eu era criança, minha avó comprou, algumas das vizinhas de minha avó compraram, e que eu fui 2 vezes ao Recife trocar as mensalidades, quando terminar de pagar o carnê, ia-se a essas lojas do baú da felicidade trocar por mercadorias. As mercadorias, eu lembro muito bem, eram muito caras, sabe? Nem sempre o dinheiro do final do pagamento do carnê dava para pegar coisas muito boas, você tinha que complementar. Eu fui para uma loja que ficava na Rua do Hospício, no Recife, e outra no Recife, só que na Rua Camboa do Cabo. Essas lojas depois fecharam. E depois o carnê, porque o carnê era assim, além de você pagar e no fim poder resgatar com essas premiações, você, parte o canhotinho do carnê era remetido para o SBT e você concorria a outros sorteios lá e concorria até a possibilidade de ir participar de algum programa e ganhar outros prêmios, né? Sim, eu disse isso. Eu disse que adorava o programa Domingo no Parque. Era um programa cuja plateia era formada por crianças. Eu era criança e adorava aquilo,
aqueles prêmios, aquela exibição dos prêmios, principalmente da marca Estrela. Eu adorava e ambicionava e desejava muito ter brinquedos da marca Estrela, né? Mas eu nunca tive. Tive sim, teve um que se chamava Xilotrem, que meus padrinhos também me deram. Que era um negócio assim, que a gente puxava um carrinho e que ele tinha teclado. A gente tocava, feito um piano, sabe? Eu tive. Quer dizer, eu nem sei se era da marca Estrela. Mas enfim. E passar dos anos, eu vi muita coisa no SBT. Muita coisa. E quando ele lançou figuras como Augusto Liberato, o Gugu, como o Domingo Legal, eu vi também. Vi muito Passa Repassa, vi muito Viva a Noite. Acompanhei Mara. Eu sempre gostava mais da Mara como cantora do que como apresentadora. Vi muito Chaves, né? Aquele programa, o Bem Bobinho. Eu vi muitos episódios do Chaves. Enfim, o tempo passou. Sim, uma coisa do programa Domingo Legal, muito criticado na época, em que havia uma disputa acirrada entre Gugu e o Fausto Silva, com o Domingão do Faustão da Rede Globo. Então havia uma banheira muito criticada. Já na época era muito criticada, embora o pessoal via, mas os críticos da TV criticavam mal, né? Que era repleta de homens e mulheres seminus. Aquilo deu o maior bafafá na época. E também, uma coisa terrível da época foi que o El Chan estourou e tinha uma disputa com crianças. Imagine hoje em dia que isso seria completamente abominável e inaceitável. Eram crianças vestidas com roupinha das dançarinas do El Chan, dançando aquelas danças na coreografia, como vai dançando, vai descendo na boquinha da garrafa, que era terrível, né? Hoje isso é terrível. Politicamente correto, certamente deixaria passar. Com o passar do tempo e com minha formação como historiador, formação acadêmica, é inevitável olhar para o passado e reavaliar, né, certas coisas. Eu sei que hoje, pelo menos nas coisas que eu acompanho na TV, em vários canais, em homenagem ao Silvio, essas críticas não apareceram, mas elas depois aparecerão, porque não era de falar mal, quando se diz na hora do que alguém morreu, né? Isso é impróprio. O que eu estou fazendo aqui é uma avaliação só como historiador. Eu sempre vi, ao contrário de que as pessoas, o senso comum ou o discurso mais dominante tem dito, que Silvio Santos foi camelô e depois passou a construir um grande império televisivo. Para mim, eu olhando para trás, ele nunca deixou de ser camelô. Ele só passou a ser um camelô na televisão, né? Tanto é que ele teve o Baú da Felicidade com os seus carnês, tanto é que ele começou a vender aquelas telecenas. Minha mãe comprou durante anos essas telecenas, né? Nunca ganhou prêmio nenhum. E depois reformulou o carnê do Baú da Felicidade, porque começou a vender produtos da Jequiti, né? Os perfumes, aquelas coisas todas. Enfim, ele nunca deixou de ser um camelô, só que na televisão. E tem muita crítica, muita gente critica Silvio Santos por causa disso, do caráter, diz que o SBT na verdade é um canal de vendas, né? Um canal de televendas. E também criticam o fato de ele ter se mantido nisso, né? Não ter ampliado. O canal de Silvio Santos é visto como um canal de televendas. Assim como também ele é muito criticado essa bajulação que ele mantinha para com os militares durante a ditadura, porque ele conseguiu a concessão do SBT durante a ditadura, né? Foi em agosto de 1981. E isso as pessoas não vão dizer agora, né? Não vão dizer. Não é cabível, digamos assim, falar nisso. Eu, olhando para trás, vejo o Silvio Santos como esses pastores das igrejas neopentecostais que pregam a teologia da prosperidade, né? Porque Silvio, o tempo todo foi disso, né? Você ter para ser, você ter bens materiais para ser feliz. O baú da felicidade é muito isso, né? É o fundamento disso. Outra coisa que, olhando para trás, eu vejo é que antes dele se afastar definitivamente dos programas dele e que ele cometia alguma coisa que não se enquadrava no, digamos, politicamente correto, as pessoas criticavam ele dizendo: isso é coisa de velho, ele está fazendo essas asneiras porque ele é velho. Que é outra forma, né, do etarismo se expressar, né? Atacavam o Silvio dizendo que ele falava aquelas coisas, se comportava daquele jeito porque ele era velho. Que isso é terrível, né? No geral, para mim, ele é indiscutivelmente, para o bem e para o mal, o Silvio Santos é um dos ícones da televisão brasileira. Muito do que ele fez certamente vai ser sepultado porque os tempos mudaram, politicamente correto está aí, na ordem do dia e permanece. Muita coisa é inaceitável hoje, né, do que se fazia. Silvio Santos deixou um legado que é indiscutível na televisão brasileira e isso a gente vê nas coisas que tentaram copiar dele, né? Silvio Santos vai deixar saudade em muita gente.